Bom dia, Brasil! Bom dia aos amigos que estão ligados aqui no canal do Sadando Bem para a nossa frequência de oração. Eu sempre falo isso, frequência de oração. Frequência, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa frequência que vai te ajudar e que vai resolver. É como a sua frequência cardíaca. Se o seu coração ele perder a frequência, ele parar de bater, você morre. Então a frequência de oração ela é fundamental para a vida da gente. O próprio Cristo, ele disse o dever de orar sempre, ou seja, manter uma frequência e nunca desfalecer, ou seja, nunca perder a frequência. Já já nós vamos fazer a nossa oração daqui a pouquinho, mas eu quero aqui agradecer aos amigos que estão inscritos no canal. Você que é inscrito no canal, muito obrigado, você tem nos ajudado a divulgar também esse canal, tá aí seguindo firme nessa frequência. E você que chegou hoje pela primeira vez, deve se inscrever. Tem um botão aí embaixo de inscreva-se, você aperta nele, botão de inscreva-se, ative o sino, tem um sininho, você aperta no sino e aperte em todas. Todas as orações vão chegar na palma da sua mão para você orar conosco as 3 orações, todo santo dia são 3 orações. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os 7 dias da semana, 3 orações. Tá bom? Então são 21 orações durante a semana. É mais do que as pessoas oravam o mês inteiro, Temos orado em uma semana, sabe? E isso tá maravilhoso, tá bom demais. E hoje nós vamos falar aqui sobre aquelas pessoas que não estão conseguindo nada. Talvez esse é o caso. Nada para você dar certo. Você luta, se esforça, se empenha, mas nada funciona, está travada a sua vida, a coisa não anda. Vou lhe dar uma revelação sobre isso para te ajudar na oração aqui e a sua vida destravar. Vai ser o maior destravamento da sua vida aqui hoje na nossa oração, tá bom? Mas vamos compartilhar, gente, vamos compartilhar essa oração. E tem muita gente com a vida travada, é a vida sentimental travada, é a vida dos negócios travada, a vida espiritual travada, a vida familiar está travada, tudo está amarrado, travado, trancafiado. Mande essa oração agora via WhatsApp, compartilha aí, joga no WhatsApp, seleciona 5 pessoas, elas vão receber a oração para poder orar junto conosco. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa oração, então é importante você já compartilhar agora mesmo, para que elas possam orar junto conosco. Mande também para o seu Facebook, você pode colocar essa oração lá no seu Facebook, eu permito. Pode colocar lá no seu Facebook para poder trazer mais pessoas para este círculo de oração. E você que já é uma pessoa talvez famosa nas redes sociais, nos ajude a divulgar a oração, você vai ajudar tanta gente, Você conhece tanta gente, tem tantos contatos, nos ajude a divulgar esse canal de oração para levar as pessoas a falar com Deus com objetivo, com propósito, sabe? E com muita fé. Hoje, então, eu quero aqui abordar a questão de pessoas que estão com a vida travada. Qual é a trava que está na sua vida? Você não consegue emprego? Você não consegue saúde? Sua vida amorosa está travada? Você é aquela pessoa que já entrou em vários relacionamentos e nada dá certo? Pode escrever aí qual o seu nome, o seu problema. Pode colocar aí. Você quer colocar o pedido de oração para alguém? Aí nos comentários você pode colocar. Mas eu trago aqui um exemplo da Bíblia, que é o exemplo de Pedro. Pedro era pescador. A profissão dele era pescador de peixes. E a Bíblia diz que o Pedro tinha saído para pescar à noite, pescou a noite toda. Aí quando foi de manhã cedo, eles chegaram na praia, não tinha pegado nada. Pense na frustração. Nada. Apesar de tanto esforço, não pegaram nenhum peixe. Aí estavam na beira da praia lavando as redes para guardar. E aí vem Jesus. Nessa época, o Pedro ainda não era discípulo de Jesus, não, tá? O Pedro era pescador, entenda isso. Ele não era ainda um seguidor de Jesus. E aí Jesus, vindo pela praia, uma multidão atrás dele, querendo ouvir a palavra que ele tinha para pregar. E a multidão o apertava. E Jesus, vendo que não ia conseguir falar com todo mundo, porque estava um tumulto, uma confusão, e não ia dar para ele falar para todo mundo ouvir. Ele viu aqueles barcos parados na beira da praia e ele teve uma ideia, eu vou subir em um daqueles barcos e de cima de um daqueles barcos eu vou pregar para o povo e vai dar certo.
né? Eu vou conseguir me distanciar e ficar num lugar mais alto, como se fosse um altar, um palco, né? E vou falar e todo mundo vai me ouvir, todo mundo vai me ver. Vai acabar com esse empurra, porque todo mundo vai conseguir me ver. E aí Jesus sobe no barco que era do Pedro. E diz, olha, afasta o teu barco aí, amigo, para dentro da água. E o Pedro ajudou Jesus, afastou o barco para dentro da água e tal. E ali de cima Jesus começou a pregar. Falou com aquela multidão que estava na beira da praia. E o Pedro, junto de Jesus, também ouvindo o que Jesus tinha para dizer. E depois que Jesus acabou aquela pregação, Jesus fala para o Pedro, volte a pescar. Vai lá e lança a rede. E o Pedro disse, trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas porque o Senhor está falando, eu vou fazer. E ele fez o que Jesus determinou. E ele lança a rede. E a pesca foi maravilhosa. Uma vez que ele lançou a rede, quando ele foi puxar ela, pegou um cardume, né? Só pode ser um cardume, né? Foi tanto peixe, mas tanto, que não coube no barco dele. Ele teve que fazer sinal para trazerem outro barco, levar outro barco. E a Bíblia diz que eles encheram os barcos quase afundaram. E o Pedro, pescador profissional, quando volta, né, para a terra firme, ele se ajoelha nos pés de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, dizendo, eu não mereço isso. E ele fica abismado com a pesca. Todos os pescadores ficaram assustados com aquela pesca, porque foi um negócio que eles nunca tinham visto. Imagina, um pescador para ficar assustado com a pesca é porque o negócio foi extraordinário. É a pesca maravilhosa. Ou seja, aquele homem que estava travado, estava com a vida amarrada, depois de estar do lado de Jesus, participar ali, né, daquela pregação, daquela oração que Jesus fez pelo povo, a vida dele destravou. E hoje você acabou de ouvir aqui uma palavra de Deus sobre destravar a vida. E nós vamos orar para que a sua vida seja destravada. E você vai ver que assim como Pedro destravou e teve a pesca maravilhosa, sua vida destrava de agora em diante. Vamos clamar a Deus? Você ouviu a palavra traz fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. Pedro destravou. Você tem fé que sua vida vai destravar agora? Então vamos falar com Deus. Vamos arrancar todas as travas e sua vida vai destravar. Oremos em o nome de Jesus. Deus poderoso. Quantas pessoas realmente estão travadas na vida. O Pedro também estava assim, mas o Pedro ouviu a palavra que Jesus pregou, participou ali daquela oração e depois Jesus falou, pode ir. E a vida do Pedro já estava destravada. Ele que tinha pescado a noite toda não pegou nada. Mas depois daquilo que ele participou ali, daquela palavra que ele ouviu, daquela oração, milagrosamente a vida dele ficou destravada, ao ponto dele jogar a rede uma vez só e ele ter a maior pesca da vida dele. Meu Deus, e tem gente agora orando comigo que já lutou, hein? Ah, tem gente que já pelejou e não deu certo. Mas essa pessoa ouviu essa palavra e agora ela está orando comigo. Meu Deus, a vida dela tem que destravar. Vai falando aí, meu amigo, o que você está precisando. Vai falando aí, você que precisa de saúde, diga para Deus, Deus, eu quero a minha saúde. Porque eu já fiz tanto tratamento, já tomei tanto medicamento e não tenho saúde. Já fiz tanta fisioterapia e não fiquei bom. Fala para Deus, Deus, eu quero que o Senhor destrava a minha saúde. Isso, pode pedir para Ele. É você que está aí, meu amigo, com a vida sentimental travada. Você já passou em vários relacionamentos. Você já esteve perto de casar. Nos dias que foi marcado, o cartório chegou a ser marcado para você ir lá assinar o papel. Mas desmarcaram depois. Deu tudo errado. Coloca diante de Deus e fala, Deus, eu quero a minha bênção amorosa na vida sentimental. É você que está aí com a sua empresa travada. A coisa não vai para frente. Fala para Deus, Deus, me ajuda a destravar meus negócios. Que as minhas vendas aumentem, que os contratos sejam concluídos, fechados, que a clientela apareça. Pai, destrava essa loja, destrava esse empreendimento, os negócios dessa pessoa. Meu Deus, destrava a vida espiritual.
Essa pessoa, meu Deus, que começa a orar e para. É esse que começa o ciclo, esse que já entrou nesse ciclo de oração as 3 vezes e parou. Meu Deus, que o Senhor venha destravar a vida dessa pessoa. De agora em diante, ninguém mais vai travar, segurar ela. Dê livramento, dê vitória em um nome de Jesus. E que esse dia de hoje seja maravilhoso. Seja um dia de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, assim como para o Pedro destravou, para você também está destravado. Você crê nisso? Então escreva aí embaixo nos comentários. A trava saiu, né? Pode colocar aí, a trava saiu. Ou então escreva, estou destravado. Né? Pode colocar aí, escreva aí, a trava saiu ou estou destravado. Né? Você pode escrever aí nos comentários, profetizando que agora, né, não tem trava nenhuma na sua vida mais. Tá bom? E aperta no like, assim, no legal, e vamos compartilhar. Mande essa oração para o maior número de pessoas agora. Né? Vai compartilhando, vai divulgando, divulgue nas suas redes sociais também para ajudar outras pessoas. Lembrando que nós teremos mais 2 orações hoje. Esteja inscrito no canal para que a oração chegue para você, hein? É importante você estar inscrito no canal. E olha, obrigado você de qualquer religião. Olha, vocês são inteligentes, estão entendendo que o negócio não é religião, o negócio é Deus. Deus ajuda todos, independente da religião. Então não é a religião, é Deus. Né? Respeito você, você pode continuar na sua religião, mas esteja orando conosco aqui, falando com Deus, porque quem ajuda é Deus. Quem ajuda é Deus. Forte abraço, que os anjos lhe protejam, que o dia seja maravilhoso. Sua vida está destravada, hein? Não assusta não, porque muita coisa boa chega para você hoje. Forte abraço e até próximo ao meio-dia. Valeu!